Estamos ao vivo. Deixa eu ver só o meu Wi-Fi está ligando. Tá. Boa noite, meninas! Sejam todas bem-vindas à nossa live de hoje. Quem for entrando já vai deixando o comentário aqui embaixo. Já vai compartilhando a nossa live. Vamos ver quem que vai ser a primeira a comentar na nossa live. As meninas já estão entrando. Marta, a primeira comentou na nossa live. Buenas tardes. Viviane Oliveira, boa noite. Dete Paula, Elizabeth. Vamos entrando na live. Vamos compartilhando. Quem for entrando já me ajuda compartilhando a nossa live de hoje. Hoje a gente começou a nossa live mais tarde, que a gente teve não foi um pequeno, mas um grande imprevisto, né? Então a gente acabou atrasando um pouquinho por causa disso, tá? Mas hoje a gente vai dar continuidade à nossa bonequinha Quem Me Quer. Para quem ainda não conheceu, vou pegar ela aqui. Essa aqui que tá aqui é a nossa bonequinha Quem Me Quer. Olha que belezinha, olha que linda. Nas lives anteriores a gente aprendeu a fazer o rostinho dela. Na live passada a gente costurou o corpinho. E hoje a gente vai continuar o corpinho de onde a gente parou. A costura, a gente encheu, tudo mais, tá? Lembrando que o curso é gratuito, tá? Esses moldes eu já disponibilizei para vocês no grupo do WhatsApp. Então, quem não tiver ainda no grupo, quiser entrar, aqui na descrição da live tem o grupo para vocês poderem fazer parte, tá? Então, já pode ir costurando, já baixa o molde lá, já corre atrás dos materiais, imprime a apostila, recorta, tudo bonitinho, para vocês poderem começar, tá? Deu certo aí no WhatsApp? Aqui, meninas, na aula passada, vou só repassar, tá? O que a gente fez. Até agora, a gente já costurou a nossa cabecinha. E ela tá guardando o cabelinho. Ela tá aqui reservadinha. Na aula passada, a gente fez a costura do corpo, pescoço. E hoje, ó, a gente vai estar enchendo, fazendo os furinhos, né, do nosso corpinho. Essa bonequinha, a gente tá fazendo ela bem minuciosamente. A gente tá fazendo bem passo a passo, né? A gente começou a fazer essa bonequinha do zero. Então, aqui hoje a gente vai dar continuidade no corpinho, tá? A gente vai encher. Aqui eu já enchi uma perninha e um bracinho pra adiantar. E a gente vai encher o corpinho junto, né? Que aqui eu vou dar algumas dicas na hora de encher. E o restante das partes do corpinho pra gente poder fazer todos os furinhos, tá? Boa noite a todas as meninas que estão entrando na live. Quem ainda não compartilhou, corre, já compartilha a nossa live de hoje. Quem que tá gostando da live, coloca aqui nos comentários para me saber, tá? Lá em Portugal já é noite, aqui no Brasil também. Não escreveu nada, né? Na live, sim? É. Não tem nada escrito. Sério? Mas eu escrevi. Nossa. Não tem nada escrito. Tem Tá. aqui embaixo. Tem que dar uma acalmada Põe o link lá. do que aqui? Pode copiar da última live e aí só edita e aí coloca. Bota os kits. Link do kit? Link Pode, da caixa pode. do kit. Pode. Os dois. Pode qual? Pode Não, colocar. fixado na Ah, tá. Pode ser da caixa, tá? E daqui a pouquinho, meninas, eu vou mostrar pra vocês. Eu comentei a respeito das caixas surpresa. Antes da gente começar a aula da nossa bonequinha, eu vou falar a respeito da caixa surpresa. A caixa surpresa desse mês, meninas, vocês não têm a noção do que é essa caixa, como ela tá recheada de coisas. É tanta coisinha nessa caixa, gente, que eu não dei conta de colocar ainda tudo na caixa.
Eu vou mostrar a caixa para vocês, de como que tá a caixa, mais ou menos, para vocês terem uma noção. Mas ainda falta os itens menores, que são renda, acabamento, como que fala? Aplique. Então vai entrar tudo isso, o olhinho resinado vai ter também nessa caixa surpresa. Então, gente, eu vou mostrar aqui para vocês a caixa, a parte dos tecidos, mas fora isso, que eu vou mostrar aqui, ainda vai ter os pacotinhos menores, com aquelas coisinhas fofas que a gente ama para colocar de acabamento na nossa boneca, tá? Mas atenção, meninas, é só 30 caixas, tá? 30 caixas apenas. Acabou essas caixas? Acabou, gente, é só 30. A gente reúne todo o material que a gente vai acumulando aqui no ateliê. E aí, de tempos em tempos, a cada 6 meses, 8 meses, a gente lança essas caixas, tá? Você vai lá pegar? Eu queria só confirmar se tá tudo certo aqui. Tá. Então, de tempos em tempos, gente, a gente lança essas caixas, tá? A caixa surpresa não é sorteio, tá, gente? Não é sorteio. Tempo de Então, carrinho. quem quiser adquirir... Não, esse pode deixar depois desse Se aí. você colocar no carrinho vai ficar 24 horas, você não vai conseguir. Ah, entendi o que você tá falando. Pode diminuir, pode pôr 1 hora só. 1 hora é o suficiente. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês essa caixa, mas fiquem atentos. Quem quiser adquirir a caixa, já garante no site, que é somente 30 caixas, tá? E esse mês, a caixa desse mês, eu acho que é uma das caixas mais recheadas que eu já preparei aqui no ateliê, que eu vou mostrar o tamanho da caixa aqui pra vocês. Geralmente, a caixa, ela dá metade disso aqui. Olha isso, gente. Geralmente é metade. Agora deu o dobro, gente. Eu tive até que dividir em 2 pacotes, ó, tá aqui grudadinho. Porque em um pacote não cabia de tanta coisa que eu coloquei aqui nessa caixa pra vocês, tá? E vamos lá, vou explicar como que funciona essa caixa, gente. Aqui dentro, o que que vai ter aqui dentro? 1 hora? Quantas horas você falou? Uma só. 1 hora? Aqui dentro, gente, dessa caixa, vai ter um misto de tecidos, né? Vai ter, vou falar mais ou menos o que vai ter aqui e daqui a pouco eu vou mostrar, tá? Vai ter plush, vai ter pelúcia, vai ter tricoline, vai ter diversos outros tecidinhos, vai ter lonita, vai ter, esqueci, tule, vai ter pelúcia de pelo alto, vai ter também o plush, eu já falei, né? Cotton, tem cotton também. O cotton, gente, em cada caixa vai ter um cortezinho de cotton, tá? Ah, tá. E cabelo também, tá? Cada caixa vai ter, além da pelúcia de pelo alto, né? Vai ter 2 cabelos em cada caixa, tá? Um pode ser lã e o outro que vai ter em todas as caixas é o cabelo afro, tá? É um cabelo que eu usei bastante e vai ter em todas as caixas, tá? Vai ter aqui também Ana Ruga. Ao invés de falar, gente, eu vou abrir uma dessas caixas para vocês terem a noção, tá? Então, todas as caixas que eu montei, elas têm quase que o mesmo peso, tá? A mesma proporção, que é dividido certinho. A única coisa que vai mudar é a estampa do tecido, a cor, tá? Então, a proporção, quantidade vai ser a mesma, ó, para vocês terem uma noção, ó, tá? Aí vai mudando as cores de alguns itens, tá? E aqui no cabelo, ó, esse daqui já tem canica long e o cabelinho afro. Esse daqui já vai ter lã e o cabelinho afro, tá? Então, não dá para escolher a caixa. As caixas vão ser enviadas aleatoriamente, tá? Então, são apenas 30 caixas. Vamos abrir uma caixa só para vocês verem o que que vai ter aqui dentro. Vou ter que cortar aqui, ó, igual eu falei para vocês, ó. Essa é a quantidade de uma caixa, tá, gente? Ó, aqui e aqui. Vou começar abrindo o pacote de baixo. Lembrando que além desse material que tá aqui,
Ainda vai ter os itens menores que eu não deu tempo de eu conseguir separar, que vai ter também na caixa, que são os apliques, óleos resinados e algumas rendinhas, acabamento para colocar na boneca, tá? Vou abrir aqui para vocês. Aí não tem como escolher, gente, porque é diferente uma caixa da outra, então não dá pra ficar abrindo as caixas e tudo mais, tá bom? E outro detalhe importante, os tecidos dessa caixa aqui, gente, alguns deles podem conter ou uma sujeirinha, ou um furinho, alguma coisa, mas não são todos, geralmente vai ser no plush e no cotton, tá? Por isso que a gente monta essas caixas com valores menos da metade do que seria as caixas, tá? São valores bem abaixo. Se eu fosse vender esses materiais no valor correto, cada caixa dessa daqui, fazendo a soma, daria mais de R$500. Só somando assim por cima, tá? Então ela sai bem mais em conta, devido a ter ou uma manchinha, alguma coisinha assim. É como se fosse uma caixa com retalhos assim, só que muito bons e que a gente usa muito. A gente que faz boneca, a gente usa muitos cortes pequenos para fazer roupinha, sapatinho, então vai ter tudo isso, tá? Eu vou mostrar aqui tudo que tem em cada caixa. Esse aqui é uma parte da caixa e o restante da caixa tá aqui, tá? Ó, vou começar aqui mostrando, ó. Esse primeiro corte aqui é o plush. Aqui nós teremos mais plush. Esse plush aqui que tem, a gente usa até pra fazer boneca. Esse plush dessa caixa aqui, que é a tonalidade pêssego, pra quem faz bonequinha. Aqui nós temos mais um corte de plush. Microsoft. Aqui nós vamos ter pelúcia. Mais um pouquinho aqui de pelúcia nós vamos ter. Aqui tem mais pelúcia. E aqui embaixo nós temos também um pouco de cotton, igual eu falei pra vocês, ó. 2 cortes de cotton. Pode ser que tenha um corte com uma metragem um pouco maior. E pode ser que tenha, assim, vai variar as cores, igual eu falei pra vocês, tá? Aqui é uma parte. Aqui eu vou abrir o outro pacote que vem na caixa. Vai vir 2 pacotes dentro dessa caixa, tá? Aqui a gente vai ter tecidos variados, tá? Tudo fazendo parte da mesma caixa. Lembrando, meninas, somente 30 caixas. Aqui embaixo já tá fixado o link, tá? Então lá no site, quando vocês colocarem o CEP, vai aparecer valor de correio, tudo isso, tá? Então aí essa parte do correio, vocês vão somar direto no site. Pode parcelar no cartão também, tá? Ó, aí aqui nós vamos ter a lã, essa aqui é a lã açucena. Então vai mudar, cada caixa vai vir um cabelo diferente, pode ser que o seu não venha exatamente como eu tô mostrando aqui, mas vai vir a mesma quantidade de itens, tá? Aqui nessa caixa veio a lã açucena, ó, é uma lã muito boa. Essa lã aqui, ela avulsa no site, só essa lã aqui, ela custa, eu acho, uma média de uns 30 e pouco, só essa lã aqui que é a açucena. Aí esse cabelo aqui, que é o cabelo, eu acho que é o Rastafari, ó, que vem. Esse aqui, só esse aqui, se eu não me engano, eu acho que se não é uns R$20, é mais ou menos isso. Então, só de cabelo e lã já dá quase, deixa eu ver, 30, 40, quase R$50 daria. Só o cabelo que vai. No caso, esse aqui que eu tô mostrando, tá? Aí aqui tem, nessa caixa tem um pedaço de Uniflock rosa. Vamos ter a Ana Ruga. Tem aqui um pouquinho de soft. Vocês viram que é uma caixa, gente, que tem vários tipos de tecidos, vários. Aqui a gente vai ter o tule rosa, ó. Tem o tule rosa. Aqui a gente vai ter um pouco, ó, de pelúcia, de pelo alto, ó, pra fazer o cabelo também das bonequinhas. Aqui também tem uma outra pelúcia de pelo alto, na cor preta. E aqui a gente tem alguns tecidinhos
menores, né, pra fazer roupinha e tudo mais. Ó, tem um tecido holográfico, ó, dá pra fazer sapatinho, jaquetinha das bonecas, calça, ó. Dá pra fazer a coleção Tim. Vamos ter aqui lonita preta. Só tem 24 agora, tá? Ó, a gente só tá com 24 unidades agora de caixas no site. Então, quem quiser, corre lá, o link tá fixado aqui embaixo, tá? Aqui nós temos Deixar no um carrinho outro... não garante. Deixar no carrinho não é garantido, tá, gente? Tem que fechar o carrinho. Ó, Só tem o carrinho por 1 hora tem só. esse outro tecido. Aqui Uhum. nós vamos ter o tricoline. Aqui nós temos mais um tricoline estampadinho. Olha que lindo, gente. Tudo isso que eu mostrei até agora, gente, é uma caixa só, tá? Ó, aqui nós vamos ter esse outro tecidinho. Eu acho que é tipo um chifãozinho, ó. Dá pra fazer vestidinho. E aqui temos mais um corte de plush, tá? Então, todo esse material aqui que eu mostrei pra vocês, meninas, é apenas uma caixa, ó. É tudo de uma caixa, dá uma olhada. Olha isso aqui. Ó. Então, essa caixa aqui, ela tá saindo no valor de R$290. Mas são apenas, agora 24 caixas? Só tem 17. 17? Nossa. Agora só tem 17 caixas, gente. Então, quem quiser garantir, corre lá no site e já fecha o pedido, gente. Porque o carrinho não tá ficando ativo por muito tempo, tá? Uma hora Então, só, o boleto tá corre. desativado. Isso, é somente no Pix, Ou cartão. no Pix ou no cartão, gente. A gente tirou o boleto pela seguinte questão. Quando a gente lança as caixas, muita gente gera boleto e não paga. A grande maioria não paga o boleto. Aí o que que acontece? Outras pessoas que vão realmente querer a caixa não conseguem comprar. E a pessoa que gera o boleto, não todas, tá? Acaba não pagando e aí a gente acaba sendo prejudicado por isso, tá? Então, por isso os boletos estão desativados. Então, quem fosse fazer no boleto, faz no Pix, tá bom? Então, corre lá, gente. Ó, vou mostrar aqui mais uma vez, ó, caixa recheada de tecido pra vocês, tá? Só tem 9, amor. Oi? Só tem 9. Só tem 9 agora, gente. Só 9 caixas. E detalhe, tem mais um detalhe, gente. Aqui vai um mimo muito legal pra vocês, que eu não consegui separar ainda. Na hora que acabar a live eu vou fazer isso. Que vai ser o pacotinho recheado com óleos resinados, aplique para colocar na roupinha das bonecas. E vai ter também rendinha, acabamento para colocar aquele pomponzinho que a gente coloca na barra do vestido. Vai ter também aqui nessa caixa, tá? Então, meninas, corre. Atualiza aí pra mim, pra ver quantas caixas ainda tem. Tem 6. 6 caixas agora. Meninas, corre. Corre que é só 6 caixas, tá? Então, como vocês viram aqui, vale muito a pena. Porque, pensa, ó, só essa caixa que eu mostrei aqui pra vocês, ó, só essa pelúcia de pelo alto, ó, que tem aqui, ó, só esse corte aqui, ó, vocês conseguem fazer aqui, pelo menos, só nesse corte aqui, umas 3 cabeças de bonecas, só nesse corte aqui, 3 cabeças maiorzinhas, com aquela cabeça menorzinha de boneca, dá pra fazer mais. Aí tem mais esse corte aqui, tá? Mas corre que tá acabando já, muito rápido, gente. Quando a gente faz as caixas, graças a Deus, sai muito rápido. Deixar no carrinho não adianta. né? Deixar no carrinho não adianta, tá, gente? Tem que Ela volta finalizar. pro estoque de novo. Ela volta pro estoque de novo, aí vai outra pessoa e compra e você acaba ficando sem, tá? Quem quiser comprar, o link tá aqui embaixo da tela. Corre lá no site e já garante a sua caixa, já fecha o pedido para não correr o risco de ficar sem. Então, quando a gente lança as caixas, gente, é um sucesso, graças a Deus. E dessa vez, a gente acumulou tanto material aqui, a gente guardou muito material, né? A gente demorou um pouco. A última caixa que a gente fez está mais de 6 meses que a gente fez a caixa. Então, tem muito material. A gente estava com bastante coisa aqui acumulada.
E aí eu tive a ideia de fazer a caixa bem recheada mesmo, que é mais pra gente tirar mesmo esse material que acaba ficando, que é um corte menor, ou então às vezes por causa de uma manchinha, alguma coisa, a gente não vende, a gente vai separando pra depois a gente vender como se fosse um Zerou, retalho, tá? Só se alguém desistir Zerou? agora e volta pro estoque. Tá. Então, meninas, zerou. Vê se algum tá só criado. Atualiza e se tem um que tá só criado, aí você vê quantos são. Aí, gente, durante a live a gente vai falando, ó. Zerou, só se alguém desistir da caixa, tá? No estoque não tem mais nenhuma. No Agora, estoque se não pagarem, dentro de uma hora Isso. volta pro estoque. Isso. Ó, se quem gerou e ainda não pagou, que tá no carrinho, Dentro de uma hora volta pro daqui estoque. no máximo uma hora já volta pro estoque, a pessoa pode vir outra pessoa e comprar, tá? A Vânia falou passarinho lá pra casa da tia. Vamos lá levar. Então, meninas, vamos começar a nossa aula, porque senão, né? Tá zerado aqui. No final da live a gente atualiza. Ó, se alguém tá quiser. zerado. Durante a live a gente vai atualizando vocês. Se vocês Caso quiserem ir alguém... clicando no link durante a live pra ver se aparece algum. Isso, durante a live, se vocês quiserem clicando pra ver se aparece, tá? Vou tirar essa outra caixa aqui. Os envios, meninos, deixa eu falar aqui pra vocês. Eles vão começar a partir de segunda-feira, porque devido ao kit, Envios da caixa, né? o envio da caixa surpresa de hoje, não tem nada a ver com o kit da boneca Quem Me Quer, tá? As caixas a gente vai enviar a partir de segunda, devido aos kits que a gente lançou da bonequinha Quem Me Quer, a gente tá um pouco sobrecarregado, né? Então, quem adquiriu o kit da bonequinha Quem Me Quer, a gente vai fazer as postagens amanhã. Era pra gente já ter feito na sexta-feira começar, gente. Só que a gente teve, assim, graças a Deus, né? Uma chuva de pedidos que a gente não imaginou que ia ser tanto assim, né? E aí a gente ficou bem sobrecarregado com isso. A gente já, metade já tá tudo separado ali para postagem. E aí, com essa correria, eu até acabei me esquecendo do feriado, gente. Então, entrou um feriado aí no meio. Então, amanhã, eu creio que o correio, ele começa a funcionar depois do meio-dia. Então, já vai ser realizado as primeiras postagens. E até sexta-feira a gente finaliza tudo, graças a Deus, desses pedidos da bonequinha Quem Me Quer, tá bom? Então, quem não conseguiu comprar a caixa, vai acompanhando a live. Que se alguém desistir da caixa, que tem gente que tá com a caixa no carrinho, mas não finalizou, tá? Então, finaliza quem colocou no carrinho para garantir, senão acaba voltando pro estoque, tá bom? Vamos continuar nossa bonequinha aqui? Vou pegar aqui, ó, as minhas peças. A gente vai começar hoje, vou começar pela perninha, tá? Eu falei pra vocês que eu ia trazer tudo cheia, mas eu achei melhor deixar pra gente fazer juntos, tá? Porque geralmente eu sempre trago cheia, a maioria das vezes. Mas parece coisa simples a gente encher uma boneca, né? Mas às vezes tem gente que tem dificuldade na hora de encher. Então vocês vão poder ver aqui a forma que eu encho. Aqui eu só cortei, ó, dei um piquezinho nas curvaturas, tá? Pra não ficar repuxado. A gente vai virar essa peça aqui pro lado correto e vai tá enchendo, tá? Sofia, pega a água pra mãe, por favor. Ó, vou virar aqui. Essa peça aqui, o que eu consigo virar na mão, eu nem uso o vira-boneca, tá? Às vezes eu uso mais, ó. Pego aqui o palitinho do vira-boneca, só pra gente poder tá ajustando aqui, tá? Ó. Aí eu venho ajustando as costuras. Deixa eu só direcionar um pouquinho. Ai, obrigada. Depois se eu puder encher aquele meu copo maior que esse daqui. Tá. Obrigada, meu amor. Ó, enchi aqui. Enchi. Virei, né, meninas? Virei aqui, perninha. E a gente vai virar aqui o bracinho também, tá? O bracinho, presta bem atenção, ó, em cada curvaturazinha aqui, ó.
Se vocês reparar no molde, em cada dedinho vai ter uma curvaturazinha, uma curvinha, ó, aqui. Dou um piquezinho em cada um, tá? Aqui também. Aqui na lateral, ó, pego bem a pontinha da tesoura, dou um pique. E aqui, tá? E aqui a gente vai virar essa peça também. Pra quem não conhece o vira-boneca, geralmente ele vem um tubinho. Ó. E aqui vem um outro pauzinho, tá? Vou virar a minha peça. Aqui. E com esse palitinho eu venho ajustando, tá? Se vocês não tiverem o vira-boneca, pode estar improvisando, tá, gente? Ó. Pode estar improvisando com algum palitinho, com o cabinho de um pincel, tá? Ó. E lá no nosso site tem também, caso vocês precisem, tá? Virei o bracinho. O corpinho a gente já virou na aula passada, né, ó. Já tá viradinho. Eu acho que eu vou começar aqui, gente, enchendo o corpinho, tá? O corpinho, ó, tem a parte do bumbum. Eu vou virar um pouquinho mais a câmera aqui pra baixo, porque daí vocês vão conseguir visualizar melhor essa parte, tá? Vamos lá, ó. O que vocês acharam da câmera de pé, gente? Parece que dá pra visualizar melhor. Eu acho que eu tive essa impressão. Será? Ó. Eu comecei a live hoje, não deu pra deitar. Por isso que eu tenho costume de fazer a live... Como que fala? Deitada. Deitada. Aí não deu, por isso que eu comecei a live hoje de pé. Então aqui a gente vai estar enchendo. Vou começar preenchendo o bumbum. Lembra que na parte de trás do corpinho a gente colocou camada dupla? A gente colocou a camada dupla pra gente poder fazer um preenchimento aqui do bumbum, ó. Então aqui a parte da frente, camada do meio, aqui ó, na parte de trás. Vou pegar uma quantidade de enchimento. Ó, vou pegar uma quantidade meio igual assim, ó. A gente vai pôr na mão e vai vendo. Qualquer coisa, se ficar um lado muito cheio, outro mais vazio, a gente vai preenchendo, ó. Vou colocar aqui dentro de um lado, pra gente fazer um bumbumzinho bem fofinho. Pra dar o volume. Eu começo sempre, meninas, fazendo o volume aqui do bumbum. E depois a gente vai fazendo o restante da nossa bonequinha. Ó, que belezinha. Aqui eu vou fazer o outro lado. Aqui. Deixa eu abrir aqui a divisória. E a gente vai colocar articulação nessa boneca, tá? A boneca original, né, que foi lançada da Estrela, dos anos 80, ela não tinha articulação, nem na perna, né? Ela era toda molinha, assim, mas não tinha essa articulação que a gente usa hoje em dia, né? Então, eu quis fazer assim, inspirada, né, mas não segui tão à risca toda a boneca, tá? Eu dei uma modernizada, eu não sei se a cabeça era articulada, vocês lembram? Quem teve a bonequinha, lembra se a cabeça era articulada? Eu coloquei um pouquinho mais de enchimento aqui atrás, pra ficar um bumbum bem gordinho, redondinho. Então, o pescocinho dessa boneca, ele é articulado também, as pernas, bracinho articulado, eu usei articulação. Eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Como eu fiz essa articulação. Ó, gente, então aqui, ó, fiz o preenchimento do bumbum, tá? Agora a gente vai encher, ó, a parte da frente, ó. Aqui, ó, enchimento, uma camada, esse meio aqui, tá? Aqui é onde a gente vai começar
a colocar o enchimento. Vou começar por aqui, preenchendo. Ó, a Cláudia falou que não era articulada. A Cíntia falou que era articulada. Será que tinha mais de uma versão? Porque foi lançando... Eles lançam, mas foi uma boneca que vendeu por muitos anos, né? Então, eu acho que pode ser de acordo com o lote. Pode ser que deu uma diferença sim, viu? As letras atrapalhando a visão, Maria falou. Maria, coloca o dedo e arrasta pro lado, que é no seu celular que você configura isso, tá? Aqui eu vou enchendo. O que vocês estão achando desse workshop, meninas? Eu coloquei 3 dias. Ó, a Valma falou que a cabeça gira, só gira, né? Então, meninas, eu coloquei o work 3 dias, mas eu sabia que ia dar mais dias, tá? Eu já sabia, já tinha essa consciência que ia dar mais dias, tá? Foi só pra gente começar mesmo, dar um pontapé inicial esses dias, mas eu imaginei já que ia dar mais dias, que a gente tenha noção, né, do tempo que leva pra fazer. E fazendo na live, conversando, né, demora um pouquinho mais, claro. Se vocês forem pegar o dia todo pra fazer, ó, eu acho que se for pegar o dia todo, de manhã até à noite pra fazer a boneca, em um dia você faz, tá? Se for pra fazer mais tranquilinho, em 2 dias você faz a boneca completa, com roupinha, sapatinho, tá? Ó, a Margarete falou que tá maravilhoso. Aqui a gente tá fazendo bem passo a passo, ó. Eu tô ajustando, ó, o enchimento aqui dentro. Eu gosto de estar enchendo, onde eu consigo encher com a mão, eu prefiro, tá? Aonde não chega a mão, aí eu uso o enchedor de plumante. Eu acho que com a mão a gente consegue ter uma precisão maior na hora de encher, na hora de distribuir assim, tá? Ó, vou pegar aqui mais um pouco de enchimento. E meninas, não se esqueça, já anota que teremos surpresa, tá? Teremos surpresa na nossa última live. Provavelmente vai ser na quinta, tá? Provavelmente vai ser na quinta. Hoje é aniversário da Valma. Parabéns, Valma. Deus abençoe sua vida, multiplique os seus anos, tá? Tudo de bom pra você. Gente, em relação à caixa, quem não conseguiu comprar, fica atenta que antes de finalizar a live a gente vai dar uma atualizada pra ver se alguém desistiu, tá? Igual eu falei pra vocês, é só 30 caixas, meninos. É só 30. Eu faço assim, ó. Quando eu vou montar a caixa, o que eu faço? Eu dou uma geral no ateliê. Eu dou uma geral até nos meus acervos de tecido, que eu compro muito tecido que eu não uso, né? A gente que é artesã sabe como que é. E às vezes quando eu vou montar algum projeto, eu acabo comprando vários tecidos que eu acho, né, que eu vou usar, ou que eu tenha alguma ideia, e às vezes eu acabo não colocando em prática essa ideia, e aí fica o tecido. E aí eu acumulo muito tecido, muito. Então eu vou guardando, né? Aí quando chega o dia de fazer a caixa, eu separo tudo. Gente, vocês não têm a noção de como tava esse ateliê aqui, de como tá. Eu não vou mostrar aqui, porque, olha, tá assim, quase a gente não respira aqui, não tem 1 metro quadrado livre aqui, porque tá lotado de caixas, né? Aqui tudo montada. E aí eu separo tudo quanto é tecido, empilho tudo, depois eu separo por tipo de tecido, né? Depois que tá tudo separadinho, aí eu venho distribuindo certinho, né? Os tecidos para cada caixa. Eu vou fazendo a distribuição ao mesmo tempo. Então, como eu decidi montar 30 caixas, vou distribuindo 30 montinhos de tecido. Aí eu venho colocando, por isso que eles ficam iguaizinhos. Até o peso, gente, fica muito igual o peso das caixas, tá? Da diferença mínima de gramas. Enchi o corpinho,
Olha que bonitinho, gente. Ó, aqui vocês reparem, quando chega aqui, ó, ele faz a curvinha do bumbum, tá vendo? Ó, divisória do bumbum, curvinha. Aqui é onde entra, onde a gente vai encaixar a perninha. Então, quando eu vou encher, ó, eu gosto de colocar um pouquinho de enchimento aqui pro ladinho, ó. Venho com o dedo, empurro um pouquinho, que é onde a gente vai encaixar, né? Ver aqui onde é o encaixe da perna. Ó, aqui do ladinho também, ó. Bom, vou pegar aqui a articulação que a gente vai usar, tá? Esse aqui é o kit da boneca Quem Me Quer. Quem não adquiriu ainda e quiser adquirir, na descrição da live em cima tem o link do kit, tá? Aí vem tudo que eu usei na bonequinha, com exceção do enchimento e ferramentas em geral que a gente usa para fazer a boneca, que geralmente quem já faz boneca tem em casa, tá? Então, gente, vamos lá. Eu vi que a Vandeusa perguntou se eu já tô fazendo curso presencial. No momento, gente, eu não tô fazendo, tá? Não fiz mais. Faz muito tempo que eu não fiz mais curso presencial, né? Não sei se vocês acompanharam. Eu acho que tem uns 2 anos atrás, a gente tinha locado um espaço muito grande pra gente fazer o ateliê. Tanto que eu até gravei e tudo mais, esse local, onde a gente tava planejando fazer sala de aula, tudo, né? Um lugar maravilhoso. Gravei e mostrei pra vocês, muita gente ficou até super empolgado com a ideia, né? Mas a gente faz planos e nem tudo sai como a gente espera, né? E aí, o que que aconteceu, gente? Eu tava com os planos de dar aula, de fazer um work bem bacana nesse local. E foi quando eu engravidei da Sara, gente. Aí, muitos planos, muitas coisas mudaram. E eu tive, não sei se adiar, talvez, ou cancelar alguns sonhos, algumas coisas assim, né? E foi aí que a gente acabou optando por não continuar com essa ideia, né? E a gente voltou no off de novo, que ia ficar apenas aqui no off não, no online apenas, né? Pelo menos por um tempo, porque a Sarinha tá muito pequena, né? E realmente foi muito difícil, assim, esse período depois que a Sara nasceu pra gente trabalhar, ainda tá sendo muito difícil, vocês não têm noção. Graças a Deus, a Sara é uma criança muito ativa, demais, demais, gente, vocês não têm noção do que essa menina faz aqui em casa. E a gente não dá conta, Eu não daria conta de dar aula presencial, não daria. Então, esse primeiro ano dela, gente, foi bem difícil. Ó, vou mostrar aqui pra vocês a trava de articulação, pra quem não conhece. Ela tem vários tamanhos, tá? Essa aqui que vocês estão vendo é a trava 46 milímetros. Ela tem lá no site, tá? Então, vou estar colocando, ó, ela aqui, que é pra gente... Ah, não, gente, eu tô viajando. Essa daqui, ela vai no braço. A perninha nós não vamos articular, então, esquece essa parte da articulação que eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui, eu vou fechar o buraquinho, tá? Pra gente fazer a articulação depois com um botão. E aqui no bracinho, a gente vai fazer a articulação usando esse pino pra articular, tá? Eu não gosto de pôr esse pino aqui na perninha quando é uma bonequinha de perninha reta, tá? Porque eu acho que ela fica mais solta, então eu sinto mais segurança no botão do que na articulação, somente por isso, tá? Quando é bebezinho, eu gosto muito de usar essa articulação aqui. Então, em outros cursos, vocês vão ver eu usando essa pecinha aqui na perna, tá? Então, aqui eu vou só fechar esse buraquinho dos dois lados. Então, como eu tava falando pra vocês, gente, o curso presencial, por enquanto, ainda a gente deu um tempinho, tá? Mas vamos ver, né? Sarinha agora vai pra escola. Vamos mandar ela pra escolinha, gente, pra gente conseguir trabalhar um pouco melhor, né? A gente conseguir se dedicar mais aqui
nas nossas lives, tudo mais, né? Que daí a gente consegue ficar um pouco mais livre para criar, para trazer novidades para vocês. Durante o dia eu falo que a gente passa o dia inteiro correndo atrás da Sara. Meu Deus. Ela é muito esperta, é muito inteligente, ela sobe em tudo quanto é lugar, gente. Vocês não têm noção do que ela faz aqui em casa. Vocês não têm a noção. E ela que tem ditado o horário aqui de tudo. Na hora, ela dorme, eu coloco ela pra dormir cedo, geralmente, né? Costumei colocar ela cedo. Hoje ela tá acordada por causa da live. Porque se eu colocar... Ó, tô costurando aqui, tá, gente? Um pontinho invisível. Se eu colocar ela pra dormir, já fiz o teste aqui. Antes de começar a live, ela acorda durante a live. Aí, como ela mama no peito, ela fica chorando muito enquanto eu não vou deitar, né? Então, aí, quando tem live, eu deixo ela acordada um pouco. E aí, eu coloco ela pra dormir só quando acaba a live. Ó, vou já finalizar aqui com um pontinho. Lembrando, meninas, que vamos ter surpresa na última live, meninas. Não percam a última live que eu tenho uma surpresa pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa live. Se vocês já estão gostando dessa live, então não percam a última live, que vai ter uma surpresa que vocês vão amar, tá? Vai ser uma surpresa para todo mundo, tá? Vocês lembram que eu falei na última live que nós teremos surpresa na última live? Que não é hoje, tá? A caixa surpresa não tem nada a ver com a surpresa. Essa surpresa que eu tô falando para vocês vai ser uma surpresa para todo mundo. Vai ser mais um presente para todo mundo que tiver na última live. Então, não percam, tá, meninas? Tô fechando aqui outro ladinho. Ó. Fechar aqui o buraquinho. Alguém já começou a fazer a boneca, gente? O que vocês acham? Ó. Alguém já tá fazendo? Já recortou o molde para fazer? Será que teremos chuva de quem me quer? Igual foi da Bebê Soninha? Bebê Soninho, gente, quando a gente fez esse projeto da Bebê Soninho, quem ainda não participou, foi uma live gratuita que tem aqui na página também. Meninas, foi tanto Bebê Soninho, gente... Tanto, foi um sucesso esse curso, muita gente fez, eu fiquei muito feliz, né? E quando vocês fazem, gente, vocês não têm a noção de como que a gente se sente de ver vocês fazendo. Gente, é muito gratificante, né? Essa semana a gente estava aqui montando os kits da boneca Quem Me Quer, e eu olhando aquele monte de kits, assim, imaginando quantas Quem Me Quers que iriam nascer, né? Por mais que eu fiz a base do molde, tudo, mas cada artesã vai dar o seu toque, né? Vai ter algo especial, vai ter algo diferente em cada bonequinha, né? Então, pra mim, é muito gratificante poder fazer parte de tudo isso, né? Poder proporcionar isso pra vocês, né? É muito bom, gente, é muito gostoso. Né? Então, quando vocês fazem, isso só me motiva a continuar criando coisas novas, tá? Posta no grupo. O pessoal tá paradinho no grupo? Posta no grupo, gente, me marca. Ó, fechei o corpinho. Vou colocar a articulação aqui dos bracinhos, tá? Pra colocar a articulação dos bracinhos, geralmente eu não encho tanto aqui. Acabei indo no embalo e enchi, tá? Mas vou tirar um pouquinho do enchimento, depois eu coloco de novo. Vou tirar só um pouquinho aqui na parte do braço, tá? Ó. Aqui eu não faço nada com medida. Eu já peguei as manhas, vocês vão pegar também, ó. Vou pegar a articulação,
Vou colocar, ó, bem aqui, ó, no ombrinho, onde tem a curvatura do ombrinho, tá vendo? Ó, vou posicionar essa parte aqui de cima, bem na curvatura aqui do ombrinho, tá? Ó, assim, ó. Vou empurrar e vou posicionar aqui, tá? Feito isso, ó, aonde o bico apontar, bem rente aqui com a costura, mas não corta a costura. Eu vou dar um piquezinho. Ó, não cortei. Eu cortei na frente da costura, tá? Eu gosto de cortar pra frente do que aqui pro lado de trás, tá? Eu prefiro. Ó, aí aqui eu encaixo meu pino pra fora, tá? É muito fácil, gente. Muito fácil. Vocês vão pegar o jeito facinho, facinho, tá? Ó, aqui, no outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou puxar um pouco o enchimento pra cá. Vou pegar a minha articulação. Encaixo aqui na curvatura. Lembrando que essa articulação tem lá no nosso site. É o tamanho 46 milímetros, tá? Ó, venho aqui pra lateral. Vou ajustar o lugar aqui certinho para dar o pique. Aqui. Dou um piquezinho aqui. A articulação não é 46, né? É, eu falei o quê? 40. Falei 40? Eu ouvi 40. Não, 46. 46 milímetros, tá? Se eu falei 40 mesmo, é 46. O quê? 5. Sim. Sim? Sim, Ok. tá? Ó, gente, qualquer coisa, ô Daniel, se vagar alguma caixa... Por favor, tem gente esperando. Gente. Ah, tem gente... É, isso que eu tô falando. Tem gente esperando, eu falo pra vocês, gente. Quem não pagar vai... Quem deixou no carrinho e não finalizar, vai ficar sem a caixa, porque tem gente já na lista de espera aqui, tá? Se vagar alguma, eu aviso, mas pelo que eu tô vendo, as caixas estão bem disputadas, viu, meninos? Ó, olha que gracinha esse corpinho, gente. Olha que gracinha. Olha esse corpinho. O que vocês acharam? Não valeu a pena a gente deixar pra fazer tintim por tintim? Olha que graça. Isso que a gente ainda nem fez o sombreamento ainda. Depois que a gente fizer o sombreamento do corpinho, de tudo, vai ficar ainda mais lindo. Então, aqui eu vou deixar para fazer o sombreamento por último. Aqui é o nosso corpinho. Vou separar ele por enquanto. E a gente vai estar fazendo agora a perninha, tá? Aqui eu já tenho uma perninha cheia. A gente vai estar enchendo a outra perninha. Vou pegar aqui o meu enchimento. Eu vou começar fazendo primeiro o enchimento aqui da base do pé. Eu gosto de encher primeiro a base, depois eu venho enchendo o restante, tá? Isabel, ainda temos alguns kits da boneca Quem Me Quer Sim, tá? É só entrar na descrição aqui da live que tem o link do kit, tá, gente? Lembrando, o kit só tem agora durante o workshop, tá? A gente vendeu tudinho o primeiro lote. Como a gente vendeu muito além do que a gente estava esperando, a gente fez uma segunda reposição dos kits, tá? E finalizando esse lote, a gente não compra mais. A gente só vai ter... Oxe, sumiu meu enchedor de plumante agora que eu preciso dele. Deixa eu só ver se eu acho meu enchedor. Tá. Achar. Aqui. Então, os kits é somente durante o workshop, tá, gente? Vou preenchendo aqui, ó, a parte da frente. Ajusto aqui primeiro na parte da costura, ó. Aqui. Geralmente eu vou fazendo e eu vou comparando um pezinho com o outro pra ficar, assim, o mais parecido possível. Senão, já pensou? A gente enche uma perninha, fica fina, a outra perna grossa. Então, é bom a gente ter um parâmetro, assim, pra gente ir se baseando, tá? Consigo articular os braços com botão? Consegue. Consegue sim, viu?
Ó, a Anselma falou, fica muito mais barato do que comprar os materiais separados. Realmente, gente, se vocês forem fazer aí uma bonequinha pra vocês, compensa o kit pela questão que no kit vai todo o material. Então, por exemplo, você pega aqui o sapatinho da boneca. Aqui no sapatinho tem o couro, tem a manta R2, tem ilhóis, tem todo o material que a gente usa. O couro, se vocês forem comprar, eles não vão vender um pedacinho. O ilhóis, eles não vão vender um pouquinho. Então, vocês acabam sendo obrigados a comprar uma metragem maior de tudo, né? Então, isso acaba encarecendo mais. Já no kit, já vai a quantidade certinha. Então, só paga pela quantidade que você vai usar para fazer a bonequinha, tá? Depois eu quero ver a bonequinha de vocês pronta, meus meninos. Não vejo a hora. Tô super ansiosa para começar vocês postarem as bonecas. Ver como que vai ficar, né? Eu acho que vai ficar uma mais linda que a outra. Eu tenho certeza que vai ter boneca muito mais linda do que a que eu fiz. Vocês estão fazendo boneca muito bem. Estão de parabéns. Cada vez melhores. Né? Isso que é importante. A gente tá sempre melhorando. Sempre, gente. Sempre. Tá? Isso é muito importante. Ó, vou encher aqui. Tô enchendo. Essa boneca... ela é mais fofinha, vocês repararam? Então, quem gosta de fazer boneca fofinha, esse é o momento, tá? Essa bonequinha, ela é mais gordinha, tá? Nossa, eu tô coçando o nariz aqui, vocês repararam? Acho que é por causa da fibra. Mas eu não tenho alergia, não. Ó, tô deixando bem gordinha. Aí eu vou enchendo e eu vou olhando, ó. Coloco assim de frente. Vou comparando uma com a outra. Aqui o tornozelo de uma eu tô achando mais fino, então eu vou descer aqui só pra mim dar uma enchidinha mais, tá? Ó. Meninas, vocês não têm noção do que aguarda vocês na última live. Vocês não têm noção. Vou vir enchendo. Que tecido você usa? Aqui a gente usa o cotton 8%, tá? Pode utilizar, se vocês quiserem fazer a mesma cor, pode ser o cotton pêssego 8%, tá? Ou então pode usar o rosa bebê também, que a cor é bem parecida, tá? Ana Cristina, teremos novidades. Ana, acompanha a última live, só isso que eu te digo, tá? Tamanho dos olhos. Os olhos, depois eu dou uma medida na hora que a gente tiver. Tem? Lá no nosso site tem também a medida dos olhinhos, tá? Pesquisa olhos resinados, bonecas químicas. Dá pra usar botão no lugar da articulação? Dá pra usar o botão no lugar da articulação. Eu acho que eu nem respondi, né? Eu li e nem respondi, eu acho. Não sei se tá vendo. Eu li, mas eu não sei se eu respondi. Dá sim, tá? Pode articular com o botão que também fica bom. Como ela usa vestidinho de manguinha, não fica aparecendo o botão, então não tem problema nenhum. Mesmo que ficasse aparecendo, também não tem problema, que dá pra gente encapar o botão. Eu gosto bastante, por sinal, de estar encapando o botão. Eu acho que fica muito legal. Uma perninha tá mais fina do que a outra. Então, preciso igualar as duas, tá? Eu vou olhando assim, ó, de frente, para ir comparando uma com a outra, para ver se tá ficando parecida, tá? Aqui, assim, pra mim, já tá bom. Tá bom? Vou fechar a parte de trás. Pra fechar, eu vou fechar com pontinho invisível, ó. Vou vir aqui. E vou fechar, tá? Aqui.
essa bonequinha aqui, gente, já tá vendida, tá? Que algumas meninas me perguntaram, já tá vendida. Tanto a primeira que eu fiz e essa que eu tô fazendo, ela já foi vendida, tá bom? Posso fazer na malha cardada? Pode fazer, tá? A roupinha só vai ficar um pouquinho maior. Qualquer coisa você faz um ajuste na roupinha. A única coisa ruim da malha é para fazer a parte de trás da cabeça. Porque a parte de trás eu preciso de um pouco da elasticidade do cotton. Para esticar um pouco na hora de colocar um enchimento na parte de trás da cabeça. Venho costurando. Lembrando que aqui eu tô fazendo os pontinhos invisíveis, tá? Aqui vou fazer um pontinho um pouquinho mais rápido. Pra gente já colocar a perninha. A gente tem os furinhos pra fazer também, né? Vou fazer o furinho pra vocês verem. Pelo menos o furinho do joelho. Em uma das perninhas, tá? Vou fazer um lado, só para vocês aprenderem, tá? Aqui, quando chegar aqui no final, eu vou finalizar. Oi? Tava onde, expressão? Foi aqui pra mim? Aqui. É, obrigada. Ó, finalizei, entro com a agulha e vou cortar, tá? Malha de montaria eu nunca usei, Wanda. Nunca usei. O que vocês podem fazer, meninas? Quando vocês tenham dúvida de qual material usar, testa. É o que eu sempre falo, testa. Eu sempre falo isso. É a melhor coisa que a gente tem, né? Vai fazendo experiência. Às vezes vocês descobrem até um material novo. O cotton eu descobri logo no início que eu comecei a fazer boneca. O pessoal falava muito de malha cardada, malha cardada. Aí fui eu lá atrás da malha cardada. E eu não conseguia achar. E aí eu entrei numa loja e eu comecei a pegar nos tecidos, tocar os tecidos. E foi quando eu descobri o cotton. Então o cotton, quando eu comecei a fazer boneca, claro que muitas artesãs já usavam cotton, né? Minha agulha, minha tesoura tá uma beleza. Muitas artesãs já usavam o cotton, com certeza, mas eu ainda não tinha tido a indicação do cotton. Então eu descobri ele tocando, né? Tava lá, aí eu perguntei, nossa, que tecido é esse? Aí me falaram o cotton. Aí eu gostei tanto da textura que eu falei, nossa, eu vou levar para testar. Não é a malha cardada que eu fui atrás, mas era um tecido que tinha um tom de pele, tinha um toque gostoso. E foi quando eu usei o cotton, a primeira vez que eu fiz, que eu comprei o tecido, né? E eu gostei bastante. E aí, deu super certo. Eu e o cotton, uma parceria que deu super certo até hoje. Tanto que é o meu tecido favorito, assim, da maioria dos bonecos que eu faço, é no cotton. Eu uso também a malha cardada, hoje em dia eu gosto bastante também da malha cardada, né? Para algumas bonequinhas eu acho que fica muito bom, né? E aí a gente, de acordo com a boneca, a gente vai escolhendo o tecido que fica melhor. Ó, vou vir costurando. A vantagem da malha cardada é em relação ao custo, que é bem mais baixo comparado com o cotton, né? A malha cardada é mais em conta, né? Mas para algumas coisas o cotton é melhor, né? Ele é mais resistente, ele tem mais elasticidade. Então, depende muito do projeto que vocês estão fazendo, aí vai o tecido, tá bom? Aí vocês vão escolher. É muito importante essa parte da escolha do tecido, eu sempre falo isso. Porque às vezes, gente, se vocês trabalharem com tecido errado, vocês não vão ter o resultado esperado, né? Às vezes eu vejo muita gente se frustrando e de repente é um material que não tá utilizando o adequado, né? Já vi gente fazer boneca que é feita no cotton com
um feltro ou com um algodão cru. São dois tecidos que não têm elasticidade nenhuma. Então, analisa. Se o projeto que você vai fazer precisa de elasticidade, se você for recorrer a um outro tecido, procura um outro tecido que tenha as mesmas características, elasticidade, né? Você não vai procurar um tecido que não estica nada, um tecido 100% algodão, né? Que não estica, sem nada de elastano, não. Bom, então, pode sim trocar o material, mas procura materiais semelhantes, tá? E aí vocês vão testando, igual eu falei. Essa malha de montaria, eu vi uma vez, tive vontade de comprar para testar, mas eu até cheguei a comprar, mas eu não usei ainda, tá? Então, se eu chegar a usar, eu falo pra vocês, gente, usei, gostei bastante, tá? Dá pra fazer no Microsoft? Dá pra fazer também no Microsoft, mas eu ainda prefiro o Cotton. Se for pra você escolher entre o Microsoft e o Cotton, eu preferi ainda o Cotton, tá? A diferença do Cotton pro Microsoft, que eu falo pra vocês, é em relação à marcação do rosto. O Cotton, vocês conseguem ter uma marcação melhor do rosto do que com o Microsoft. Tipo assim, o narizinho, por exemplo. Se fosse um Microsoft aqui, ele não iria destacar tanto como ele destaca no Cotton. Então, dá diferença sim, porque o Microsoft ele é mais grossinho, tem um pouco menos de elasticidade, então dá diferença sim. Eu gosto bastante do Microsoft para fazer umas bonecas fofinhas assim, tá? Ó, então minhas perninhas estão prontas, aqui tá do lado errado, né? Perninhas prontas, vou fazer aqui o furinho pra vocês. Deixa eu só ver onde que eu fiz o furinho, que eu não faço padrão assim, os furinhos pra cada boneca, tá? Então, vou olhar aqui pra ver qual foi o tipo de furinho que eu fiz aqui. Aqui, vou pegar uma agulha de um pouquinho maior, essa daqui tem 10 centímetros. Essa agulha aqui, ela é muito boa, gente, muito boa. Pode ser de 13 centímetros, que a gente tem lá no nosso site também. Não precisa daqui. Obrigada. Essa daqui, ela tem no kit de 4 agulhas, que vem a agulha de 10, a de 15, eu acho, de 18 e de 23. É mais ou menos essa a medida do kit de 4 agulhas, tá? Dá pra fazer com pluminha? Pluminha, gente, eu não me recordo desse tecido, como ele é, só o nome, tá? Ó, gente, aqui, vou mostrar aqui pra vocês na boneca. Vou fazer esse furinho aqui, ó, do joelhinho, e ó como ele é atrás, tá vendo? Então, vou pegar, ó, da frente pra trás, de trás pra frente, tá? Eu amarrei a ponta da linha, mas não se amarra, tá? Cortei, tá? Não amarra. Vou pegar aqui uma caneta. Bem aqui na curvatura, ó, a gente vai ter aqui a curvatura da perna. A gente vai fazer na mesma direção aqui pra frente, ó. Aqui. Vou entrar aqui atrás, aí vocês vão ver. Ó, vou entrar bem na curvatura. Vou entrar aqui e aqui, tá? Ó. Aqui eu fiz um mais em cima, mais embaixo, mas aí a gente, na hora de entrar, eu ajusto na mesma altura. Vou entrar aqui por trás com a minha agulha reta, tá? Ó, saí aqui. Puxei, entrou a linha aqui pra dentro. Vou voltar pra trás até essa linha travar. Essa linha tá aqui aprontando. Ó lá, falei? Ó, vou vir aqui novamente pra frente e pra trás. Ó. Até travar. Aqui eu tô indo novamente com a agulha porque eu tô sentindo que não está travada ainda a linha, tá? Ó. Aqui. Venho pra trás.
Vou puxar. Vou vir só mais uma vez pra ficar bem firme, tá, meninas? Vou vir aqui. Daqui, ó, vou sair no buraquinho, no outro buraquinho aqui do lado. Aqui, ó. Certo? E aqui eu vou vir pra frente com a minha agulha reta. Ó. Vou sair aqui e fazer outro furinho. Volto aqui pra trás. Ó. Vou vir aqui pra frente novamente. E vou voltar aqui pra trás, tá? Ó, sair aqui. Posso passar com a linha aqui por cima, ó. Certo? Passei. Vou voltar aqui no meio, ó, bem no meio da costura. E vou dar um arrematezinho aqui, ó. Bem pequenininho o arremate. Bem no meio da costura. Vou entrar com a minha agulha com cuidado. Sai em qualquer parte do corpinho, ó. E esconde essa linha de acabamento, tá? Aí, vou cortar a linha. Prontinho. Ó, gente, aí ficou assim, o furinho, né, na parte do joelho, igual é da bonequinha. E aqui, ó, a parte de trás, ó a curvaturazinha que ficou, tá? Aí, na perninha, só tem furinho no joelho. E como ela usa sapatinho, eu não cheguei a fazer dedinho nada, porque ela vai a meinha e vai o tênisinho, então não vi a necessidade de fazer dedinho. Mas se vocês quiserem fazer o dedinho, pode estar fazendo, tá? Ó, no sapatinho, tá? Vai encaixar a perninha depois no sapatinho. Vou tirar aqui por enquanto. Vou fazer o bracinho pra vocês verem. O bracinho, a gente vai encaixar aqui a articulação. Só que antes de encaixar, a gente vai fazer aqui as divisórias, tá? Ó, divisórias do dedinho, tá? Vocês podem ver. Vou pegar a minha linha. Novamente. Aqui a linha, gente, eu gosto de colocar ela dupla, tá? Eu puxo ela, puxo um pedaço aqui, grandinho, assim. E aqui nessa ponta, ó, eu corto e coloco ela assim dupla dentro da agulha. Porque aí ela vai ficar bem reforçada, tá? Não vai correr o risco de estourar a nossa linha. Peguei um pedaço aqui. Não precisa ser muito grande, porque senão fica ruim da gente trabalhar quando a gente tá com a linha muito grande, né? Às vezes a gente não quer ficar trocando a linha, mas é mais vantagem vocês trocarem a linha do que a linha embramar, gente. É muito pior, tá? A linha que eu tô utilizando aqui é a linha 100% poliéster. Essa é a linha comum de costura que a gente usa pra fazer tudo, tá? Ó, aqui em cada curvaturazinha do dedo, eu vou passar aqui, ó. Vou descer com a caneta marcando, ó. Descer marcando. Ó, gente, desse jeitinho, tá? Porque aí fica mais fácil na hora da gente entrar aqui com a linha. Aqui, de novo, eu dei o arremate, não dá arremate, tá? Sempre quando a gente for fazer marcaçãozinha, não dá arremate. Vou entrar aqui, ó, vou começar pela ponta ou pode começar por aqui, tá? Vou entrar com a minha agulha reta, vou ir pra frente e pra trás, pra frente e pra trás, até a gente, opa, conseguir travar a linha. Entra com a linha, ó, um pouquinho, entrou pra dentro, para de puxar. Tá? Volto aqui pra cima. Às vezes é um detalhe pequeno, né, gente? Mas dá uma diferença. Olha isso aqui.
Olha a diferença que dá, a mãozinha pronta, né? E a mãozinha sem nenhum detalhe. Vou voltar aqui pra trás. Célia, eu utilizei aqui o cotton, tá? Cotton 8%. Ó, gente, vou voltar aqui. A live vai ficar gravada. Ainda não tem data, tá? Pra tirar a live. E depois daqui, ela vai lá pra nossa escola. Vai ficar disponível pra vocês lá na escola, tá? Pra quem não conhece a escola online, a escola é bonecar.com.br. Na descrição da live tem, tá bom? Ó, passei com a linha por cima, depois que travou. Vou voltar aqui pra frente novamente, pra ficar bem firmezinha. E daqui, eu vou entrar com a agulha, ó. Vou fazer aqui a marcação só pra vocês verem, ó. Passei a marcação aqui pra trás, só pra vocês verem. Vou sair com a agulha, ó, aqui no dedinho, no vão do outro dedinho. Aqui. Aqui eu venho com a linha agulha reta, ó, vou sair aqui na frente. Volto novamente aqui pra trás. Passo com a linha por cima. E vou entrar aqui no mesmo buraquinho, tá? Ó, entrei. Daqui, ó, agora eu vou passar pra esse outro vão. Só que eu venho aqui pra frente, ó. Tá? Vim aqui. Entro com a agulha reta. Certo? Vou voltar aqui pra frente, no mesmo buraquinho. Passo com a linha por cima e volto aqui no mesmo buraquinho, tá? Ó. Entra e sai, isso mesmo. Entra e sai no mesmo buraquinho. Depois que a gente faz a marcação, a gente vai passando para as laterais, para os dedinhos seguintes, tá? Ó, quando chegar aqui no último dedinho, aqui tá bem firme, vou voltar novamente para deixar bem firme. E agora eu vou fazer, ó, se vocês repararem, ó, tem 2 buraquinhos aqui, tá? Geralmente na bonequinha tem esse buraquinho, que é como se fosse esses 2 ossinhos aqui. Então, vou marcar aqui, deixa eu ver mais ou menos, ó, aqui tem a curvaturazinha aqui, ó, do bracinho, a gente vai seguir essas 2 curvaturas, tá? Então, seria uma aqui e outra aqui, ó, um pouquinho abaixo da curvatura eu faço. Vou entrar com a minha linha. Vou cortar e vou começar lá de cima para não ficar repuxado, tá? Porque eu poderia subir direto com a linha, só que se vocês, dependendo da forma que vocês puxarem, vai repuxar a mãozinha, tá? Então, vamos fazer direitinho. Vou passar a linha aqui de novo, reforçada. E a gente vai fazer esse outro furinho, tá? Depois que a gente fizer os furinhos, colocar articulação, aí é só a gente fazer a montagem da boneca. Ai, eu amarrei aqui de novo, não precisa amarrar, outra vez eu esqueço, tá? Então, vou entrar aqui nesse furinho que eu marquei. É mais ou menos na altura aqui da curvatura mesmo, tá, gente? Aqui. Te volta sempre no mesmo buraquinho, tá, gente? E vai puxando aos poucos até essa linha travar, tá? Pode ir, voltar várias vezes até vocês puxarem e sentir que tá bem firme, tá? Ó, aí aqui seria a parte de cima da minha mão. Aqui tá bem travadinho, vou vir aqui pra trás. Não precisa puxar muito forte, tá, gente? No buraquinho. É mais pra dar uma marcaçãozinha, um destaque. Vou entrar... E aqui onde seria a parte de trás do bracinho, vou passar com a linha aqui por cima. Vou entrar aqui e sair aqui na outra lateral. Saio aqui na frente novamente.
vou entrar e vou sair no mesmo buraquinho aqui atrás, tá? Ó, assim. A linha ficou mais na parte de trás, aqui na frente ficou mais o buraquinho aparecendo, tá? Ó, aqui, vou voltar novamente. E aqui eu já vou finalizar. Saio na lateral da costura. Sempre quando a gente for arrematar a nossa linha, né? Que estiver fazendo as marcações, sai na lateralzinha, ó. Na costura, ó. Dá o arremate. Ó. Dá o arrematezinho devagar para não embolar. Puxei e entro no meio da costura, que aí vai esconder bem essa linha de arremate, ó. Entrou. Aqui eu vou cortar a minha linha, certinho? Cortei a linha. Vou pegar o outro bracinho. Aqui, aliás, o outro bracinho eu não vou encher agora, porque não tem necessidade da gente fazer os dois bracinhos, porque é igual. Agora eu vou pegar o corpinho pra gente colocar no corpinho, tá bom? Ó. Vou beber um golinho d'água, menina. A boca tá ficando seca já. Esse copo a gente vai beber, ele tem a borda grossa, cai toda a água, mais molha a gente do que bebe água. Aqui, gente, tem articulação, a gente vai encaixar o bracinho na articulação. Pra encaixar, ó, além do pino, tem essa outra peça, que é a trava, tá? Essa parte aqui mais côncava, a gente vai encaixar aqui de frente, tá? Vamos colocar dentro do bracinho. Aqui ao lado de fora da mãozinha. Esse aqui é o lado de dentro, onde vai ficar rente aqui, ó, por dentro, a nosso pino para articular. Aqui, pino não, perdão, esse aqui é a trava, tá? Vou colocar aqui por esse buraquinho, bem rente aqui, tá, gente? Bem rente. Coloquei aqui na parte de cima do braço. E o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui o corpinho, vou colocar aqui, ó, bem no buraquinho, vou dar uma apertada, não trava, tá? Ó. Ajusta bem o cotton, centraliza a pecinha aqui no bracinho. E aqui eu venho aqui, ó, dou uma apertadinha só pra marcar o meio. Marcou o meio, ó, se quiser pode dar um pontinho aqui com a caneta, ó, só pra não perder o lugar. Venho com a pontinha da tesoura, dá um piquezinho bem pequenininho. Que o cotton, quando ele abre, ó, um buraquinho que a gente faz, ó, como ele tem elasticidade, ele fica grande, então tem que ser bem pequenininho. Aí aqui nesse buraquinho que eu fiz, ó, aqui, vou encaixar o pino aqui dentro, tá, ó. Deixa eu ver aqui, ó, encaixo o pino dentro do buraquinho. Ó, encaixei aqui, aqui a trava já tá aqui dentro, vou encaixar por cima, tá? Deixa eu ver se tá do lado correto, ver se tá o bracinho. Vou tirar aqui pra fora, só pra vocês visualizarem, ó. Encaixo o pino aqui, ó. Ouviram o barulho? Encaixei, vou ajustar o cotton aqui por cima. Vou dar mais uma apertada que ainda tá, ó. Eu dei duas travadinhas, tá? Pra ele ficar bem... Não vou apertar até o último, porque senão fica muito apertado, fica ruim do bracinho girar 360 graus, tá? Aí aqui eu continuo enchendo o meu bracinho. Vou terminar de encher. Aqui. Ó, depois de encher o bracinho, aí a gente fecha o buraquinho aqui na parte de trás. Ah, meninas, eu esqueci de mais um detalhe, tem furinho aqui também, eu tava achando estranho na câmera. Tem furinho também, tá? Que é aqui do cotovelo e na parte da frente, que faz toda a diferença. Mas aqui dá pra gente fazer, mesmo a bonequinha já
com o bracinho encaixado, dá pra gente fazer, tá? Vou mostrar pra vocês como que eu fiz esses buraquinhos. Só por um pouquinho mais de enchimento aqui. E aí, a gente já faz esses furinhos, tá? Vou pegar aqui a minha agulha novamente. Tirar esse arremate daqui. Ó, o bracinho, a gente vai fazer bem aqui onde tem essa curvatura do nosso braço, ó. Vou fazer aqui um pontinho, outro pontinho aqui, tá? E aqui, ó, onde seria o cotovelo, ó, redondinho aqui, eu faço também uma bolinha aqui, outra aqui na mesma direção, bem onde faz a curvatura do cotovelo, tá? Eu venho com a minha agulha, a linha 100% poliéster, dupla, mesmo tom do tecido, que é muito importante. Ó, vou entrar aqui pela frente, por essa marcação do buraquinho que a gente fez. Venho com a agulha reta aqui pra trás, volto novamente pra frente, ó, tá? Esse workshop, gente, a gente tá fazendo a boneca passo a passo, então não tem como vocês não aprenderem, tá? Amanhã a gente vai pro cabelinho, tá? Então não perde a live de amanhã. E a última live, gente, que é depois de amanhã, provavelmente vai ser na quinta. A não ser que a gente não consiga dar conta, a gente estende até terça-feira. Mas, se tudo der certo, vai ser na quinta. E a gente tem uma surpresa na última live. Então, não perde a última live se vocês quiserem saber da novidade, tá? Ó, aqui, ó, vou vir já pro outro furinho. Vou passar pro furinho do lado, tá? Aqui. Aqui eu vou vir pra trás, no outro furinho, agulha reta. Volto aqui pra frente, novamente, no mesmo buraquinho. Aqui atrás soltou, gente. Eu voltei tão certinho no furo que soltou. Vou puxar de novo. Certo? E agora eu vou sair bem aqui na costura e vou dar o arremate. Oi. Entrou algumas caixas no estoque. Tá. Meninas, tem caixa disponível no estoque, tá? Provavelmente alguém não finalizou, aí dá o tempo do carrinho, ele volta pro estoque. Então, quem tava querendo a caixa surpresa, corre lá, tá? Corre lá que vagou caixa no site. Quem não conseguiu finalizar, quiser tentar de novo, corre lá, tá? Porque sai do carrinho. Eu falei pra vocês, depois de um período dentro do carrinho, ele volta pro estoque. Então, voltou algumas caixas. Quem não conseguiu comprar, corre lá no site, que eu tenho certeza que vai acabar rapidinho, tá? Essa malha não fica com furos da agulha? Não, gente. O cotton, o bacana do cotton é isso, porque ele é resistente. Então, eu gosto de trabalhar com ele, porque a gente puxa pra lá, puxa pra cá, e muito dificilmente ele rasga, tá? A não ser que a pessoa use uma agulha que não é pra fazer boneca. Ou a pessoa não, assim, tem que ser muito bruta mesmo pra acabar rasgando o cotton, porque ele é bem resistente, tá? Então, ele aguenta essas puxadas. Coloquei o bracinho articuladinho, depois vocês vão encher e colocar o outro braço. Vou mostrar aqui agora a perninha, como que a gente vai colocar. Aqui eu não fiz o furinho, porque não tem necessidade de fazer nas duas pernas, tá? Vamos já colocar para adiantar. Já fechei na parte de trás, aqui a costura. Agora a gente vai colocar aqui, tá? Assim. Vou só pegar o fio encerado, gente, que eu acabei esquecendo o fio, tá? Só um momentinho. Ó, voltei, meninas. Peguei aqui o fio encerado pra gente colocar. Aí aqui, deixa eu só cortar a ponta do fio.
Vou pegar a agulha maior. Vou pegar, pode ser, se vocês tiverem a de 15, a de 23, é melhor, fica mais fácil, tá? Deixa eu ver a maior que eu tenho aqui agora. Vou pegar aqui. Tem uma maior que essa daqui, tá? Essa daqui, ela tem... Essa é a de 15 centímetros, que vem no kit de 4 agulhas. Quanto maior, é mais fácil na hora de atravessar na perninha, tá? Mas se não tiver, dá pra fazer com a de 13 centímetros, que eu já fiz tranquilamente, tá? Dá pra fazer também. É que quando a agulha é maior, ela facilita um pouco na hora de atravessar de uma perninha pra outra. Ó, eu pego um pedaço grande do fio encerado pra gente ir e voltar várias vezes na perninha, tá? Por isso que eu pego ela, o cordão um pouco maior aqui, tá? Tô dando um arremate aqui várias vezes na ponta, que é pra ele travar mesmo no cotton, não entrar pra dentro na hora da gente puxar, tá? Aqui, geralmente, o cordão encerado, o fio encerado, ele vem com uma cera, que quando a gente puxa, vem puxando junto a fibra, às vezes sai do lugar. Então, se vocês quiserem, né, às vezes enrosca um pouco, é só pegar um pedacinho de retalho. Ó, peguei aqui um pedacinho do cotton, só pra vocês verem, tá? Eu vou pegar aqui, pego aqui seguro com a ponta da unha mesmo, e venho tirando, ó, um pouco do excesso, um pouco, tá? Lembrando que é bom deixar um pouco dessa cera aqui, porque ela garante de ficar mais firminha a perninha, tá? E agora a gente vai começar colocando. Bem aqui onde tem a curvatura, ó, é onde se encaixa a perninha. Então, fica mais fácil para vocês terem um parâmetro da altura da perna. Vou entrar aqui pela lateral com a minha agulha e vou sair aqui na outra lateral, tá? Aqui na outra lateral, já vou posicionar bem aqui na curvatura, ó, a minha perninha. Ó, e vou sair aqui no meio. Quando eu sair aqui no meio, eu já vou pegar o meu botão. Esse botão, eu falo que ele é o GG, o botão grande. Vou medir aqui, ó. Ele tem uns 3,5 centímetros, tá? 3,5 centímetros ele mede. 3,5 por 3,5. Não a circunferência, tá? Medindo ele reto, ó. Vou puxar aqui. Vou encaixar meu botão. Centralizo o botão no meio da perna. Vou entrar cruzando no buraquinho do botão, tá? Vou sair aqui na outra lateral. Aqui eu já encaixo a perninha bem na curvatura, tá? E saio aqui no meio da lateral da outra perninha. Aqui. Chegou aqui, vou pegar outro botão e vou voltar com a minha agulha. Centralizo o botão aqui no meio da perna. Ajusta, vê se tá as duas perninhas na mesma posição. Aqui. Trava ela aqui na mão, né? E entro com a minha agulha, tá? Aí, eu vou sair do outro lado. Aí, a gente tenta sair no meio do botão. Pra sair no meio do botão, às vezes dá um pouquinho de trabalho. Então, levanto um pouco assim o botão e vou vendo assim onde que a agulha vai entrando, ó. E aí, eu encaixo o botão no buraquinho, ó. Tá vendo? Assim. Eu acho mais fácil do que ficar batendo a agulha até achar o buraco do botão. Vou puxar. Giovânia, dá assim, tá? Pra fazer no braço com o botão, pode fazer igualzinho. Ó. Olha que bem. Olha a diferença que dá, gente. A perninha que tá com o furinho e a perninha sem. Olha a diferença de frente.
É bastante diferença esse detalhe, né? Então, aqui, ó, vou cruzar aqui novamente a minha perninha. Meninas, tinha vagado mais caixa lá no site, tá? Quem colocou no carrinho e não finalizou, voltou pro estoque. Volta pro estoque, é automático, tá? Não é a gente que tira, ele já é automático, já é programado para voltar pro estoque. Então, quem tava querendo a caixa, surpresa, corre lá no site, tá? Ó. Deixa eu só entrar aqui no outro buraquinho. Peraí que eu entrei no buraco errado. Aqui, tá? Às vezes, gente, sabe o que eu faço? Pra ficar mais fácil? Eu saio primeiro aqui, ó, no corpinho. Às vezes, quando a agulha não é tão comprida. E quando sai aqui, ó, aí eu venho aqui. É bem mais fácil, né, ó? Fica aí a dica pra vocês. Ó, aqui. Vou entrar no último buraquinho. E vou sair, ó, como é o último buraquinho, aqui embaixo, no outro lado. Bem embaixo aqui da perna, ó. Saio aqui. Perninha articulada. Aí, aqui embaixo, a gente vai amarrar. Vou cortar aqui, ó, deixa uma sobra, como vocês podem ver. E aqui a gente amarra. Eu amarro várias vezes, que é pra poder ficar bem firme, tá? Eu vim aqui amarrando. Mais uma vez. Aqui. E vou cortar aqui, deixa um pequeno... Deixa uns 2 dedos, pelo menos, tá? Pelo menos 2 dedos. Não corta muito rente. E aí, eu escondo aqui embaixo, na perninha, pra não ficar aparente. E aí, tá colocadinha a nossa perninha. Pra finalizar aqui, a gente vai fazer sombreamento, tá? Pra fazer o sombreamento... Vou só pegar os meus pincel, meninas, que eu acabei esquecendo, tá? Ó, peguei aqui o pincel pra gente fazer. E o sombreamento, eu uso sempre blush pra fazer. Gosto muito desses tons aqui, ó. Que é tipo um goiaba, né? Pincel, eu uso pincel de maquiagem mesmo. Compra um estojinho que já vem vários tamanhos de pincel. E aí você vai vendo qual pincel é melhor pra fazer cada coisa, ó. Aqui pra fazer os furinhos eu gosto de usar o pincelzinho menor. Ó, só pra dar uma sombrinha. Aqui na parte de trás, ó. Faço a mesma coisa, ó. Furinho. E aqui na costura, tá? Ó, desse jeito. Vou pegar aqui essa escovinha de blush. Tiro o excesso, sempre, tá? E aqui, ó. Aqui eu não tirei muito bem o excesso, ficou forte. Dou uma esfregadinha assim pra espalhar, tá? Pra fazer aqui a parte da batata da perna. Aqui na parte da frente, eu dei aqui um sombreamento bem nos furinhos. E aí, no meio, eu venho e dou uma batidinha assim pra destacar mais essa parte, tá? Aqui. Aqui na canela também eu dou um pouquinho, tá? E aqui no bracinho, a gente vai sombrear nos furinhos também, ó. Aqui. E aqui. Dá uma sombrinha aqui. E no lado de baixo a gente faz a mesma coisa. Um furinho. E aqui nessa linha, tá? Aqui no lateralzinho. E no vão dos dedos, tá? Ó.
aqui para dar uma destacada. Tanto o lado de cima quanto o lado de baixo, tá? Ó. Aqui. E aqui no vão do dedão também, ó. Importante. No cotovelo a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Em todos os furinhos a gente vai sempre sombrear, tá? Aqui, aqui e nessa curvinha aqui, tá? Ó. Dou uma sujadinha. Pego a escovinha do blush, tiro o excesso. Destaca aqui, ó, essa parte do cotovelo. Em cima da mão, eu gosto também de destacar, ó. Dá uma coradinha, né? Dá vida pra nossa boneca. Muito importante. Aqui assim também eu gosto de fazer, tá? Essa parte aqui do braço, às vezes eu faço, só como vai roupinha, nem vai aparecer quase essa parte, tá? E pra finalizar o sombreamento, essa boneca eu vou só fazer aqui. Só por costume mesmo. Essa parte aqui do bumbum, tá, ó. A divisória. Aqui na parte de cima, ó, eu faço como se fosse um sombreamento em V, ó. Aqui assim, ó. Tá? E aqui no bumbum a gente vem e dá uma passadinha aqui de blush em cada lado do bumbum. Pra dar uma destacadinha, né, ó. Certo? Assim, tá? E aí, feito isso, meninas, o que vocês vão fazer? Só terminar outro bracinho, fazer os outros furinhos que ficou faltando. E aí, tá prontinho o corpinho da nossa boneca, tá? Amanhã, a gente continua a nossa live. E na live de amanhã, a gente vai colocar o pescoço, fazer enchimento do pescoço, a articulação do pescoço e vamos iniciar o nosso cabelo, tá bom? Deixa eu ver aqui. E as caixas? Tem no estoque que não pagaram, aí voltou pro estoque. Tem disponível alguma ainda? Tem. Tem caixa disponível ainda no estoque, meninas. Então, quem perdeu, corre lá que a caixa surpresa ainda tem. Quem não viu a caixa, que eu mostrei no começo da live, ó. É essa caixa aqui, ó. Essa quantidade de material, gente. Essa quantidade aqui de material sortido por apenas R$290. Tem muita coisa, gente. Vale muito a pena, tá? Então, quem colocou no carrinho e não finalizou, voltou pro estoque. Então, quem tava aí querendo, aguardando, corre lá que ainda dá tempo de adquirir, tá? Tem gente que ainda tá no carrinho ainda, não tá limpando. Tem gente que ainda tá no carrinho e não finalizou. Corre e finaliza, senão vai ficar sem a caixa, tá, meninas? Teve gente falando em relação de valores, tá? A minha bonequinha, a gente vendeu ela como foi duas, né? Duas. Foi quanto? 500 cada um. Saiu por 500 cada uma, tá, gente? Mas assim, eu fiz esse valor, mas pra boneca não ficar parada. Então, como eram duas, aí eu dei esse desconto porque eram duas bonecas. Essa daqui é que eu tô fazendo, já tá vendida. Então, aí eu dei esse desconto por ser as duas, tá? Mas se fosse individual, uma bonequinha só, o valor, ele já é outro. Então, vai variar bastante o valor de uma pessoa para outra, tá bom? Então, mas é nessa faixa de valor para vocês terem aí uma noção, tá? Ela é bem grandinha, uma graça, gente, tá bom? Então, meninas, amanhã a gente tem live de novo. Vai ser às 7h30 da noite. Mas assim, meninas, a gente marca 7h30, né? Mas é muito difícil a gente conseguir começar no horário. Sempre alguma coisa acontece na hora, na correria, ou é a Sara na hora que começa a chorar. Então, às vezes, a gente acaba trazendo um pouquinho sim, tá? Então, quando acontecer da live tá um pouquinho atrasado, pode ficar tranquila que a gente vai entrar e vai compartilhar o link da live pelo grupo do WhatsApp. Então, quem não tá no WhatsApp ainda, aqui na descrição da live
tem o link do nosso grupo do WhatsApp. Esse grupo, ele é para nossa comunicação. Então, sempre quando a gente lança um curso novo, curso gratuito ou curso privado, a gente vai sempre comunicar para vocês em primeira mão por lá. Ah, estamos em live, a gente avisa lá. Gente, tem promoção, a gente avisa lá, tá? Então é legal, é bacana se vocês puderem participar desse grupo, lembrando que é um grupo silenciado, então não fica muita gente lá mandando, né? Na verdade, só a gente que envia mensagem lá para dar os avisos e para a gente se comunicar, tá? Então não é aquele grupo poluído que vai ficar um monte de gente mandando um monte de mensagem e sobrecarregando seu celular. Então pode ficar tranquilo quanto a isso, tá bom, meninas? O que vocês acharam da aula de hoje? Vocês gostaram? Valeu a pena ficar aqui até agora? Eu imagino que sim, porque a gente está finalizando a live e ainda tem 471 pessoas, pelo menos aqui no meu tá aparecendo isso, tá? Online com a gente, então é sinal que a aula tá sendo bacana, né? Tá sendo legal. Então amanhã não percam, vou estar esperando vocês para a gente continuar, fazer articulação do pescoço e vamos também estar iniciando o cabelinho. Tá uma belezinha esse cabelo, não tá, gente? Olha esse cabelinho. Olha que graça que tá esse cabelo, gente. Olha isso, olha. Só olha para vocês verem que gracinha. Então na live de amanhã a gente vai começar já o cabelinho e depois de amanhã a gente tem live de novo e com surpresa. Não vou falar nada aqui, vou deixar vocês curiosos igual eu sempre faço, tá? Mas só posso dizer para vocês que é uma surpresa maravilhosa, tá bom, meninas? Quem quiser adquirir a caixa surpresa, o link tá aqui embaixo. E o link do kit da Clinicare que a gente tem as últimas unidades disponíveis, tá na descrição da live, tá bom, meninas? A gente vai orar pra gente estar encerrando a nossa live, que a gente... As horas já se foram hoje, né? Já vai dar 10 horas da noite. Então, a gente vai encerrar aqui com uma oração pra gente finalizar, tá? E eu peço a vocês, como eu sempre peço, né? Durante esse momento, ora aí também na sua casa, né? Pede a Deus, pede a direção de Deus sempre, agradeça, né? Que é muito importante. Então, vamos ser mais gratos a cada dia, tá? Soberano Deus, Papai querido, Senhor, nesse momento eu te agradeço por mais esse dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Eu te agradeço, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, Senhor, porque por mais que nós sejamos pecadores, Senhor, nós temos um Deus maravilhoso, infinito, Senhor, que está sempre disposto a nos perdoar. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, Senhor, que o Senhor nos permitiu viver. Obrigada, Senhor, por tudo. Eu te agradeço pela vida de cada uma dessas alunas que se dispôs a estar conosco aqui nesta noite, acompanhar esta live maravilhosa, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida dela, que o Senhor possa abençoar o lar, abençoa os projetos, Senhor, os projetos que eu não conheço, mas eu sei que o Senhor conhece, os mais profundos desejos do nosso coração. Então eu te peço que o Senhor venha abençoar, Senhor, tudo aquilo que ela colocar a mão, que venha ser abençoado, que venha prosperar em nome de Jesus. Repreende, Senhor, todo o mal, repreende, Senhor, toda a enfermidade, Senhor, repreende toda a ansiedade, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, amém, e graças a Deus, né? Hoje eu orei longo, né, meninas? A gente começa a orar, às vezes a gente não para mais, né? Mas são tantas bênçãos, né? Tantas bênçãos. Quantas bênçãos, quantas são, né? São tantas. Tem bênçãos que passa até despercebido, né? E a gente muitas vezes não agradece, a gente é tão ingrato às vezes, né? Deus faz tanto pela gente e às vezes a gente
deixa muitas coisas passar batido, não é verdade? Mas ainda bem que Deus, ele não é como a gente. Independente de tudo, Deus, ele continua sendo o mesmo e ele continua fazendo as mesmas coisas. Ele continua cuidando, ele continua mostrando o quanto ele é fiel, né? Meninas, a live de hoje foi maravilhosa. Eu quero falar aqui pra vocês que eu tô muito feliz. Esses dias de workshop, né, da bonequinha Quem Quer, tá sendo muito bom. O retorno que a gente tá tendo da parte de vocês, né, tá sendo muito positivo. Então, quanto mais eu vejo que vocês estão gostando, estão se motivando, isso me motiva. Quando vocês estão motivados, vocês também me motivam a continuar, né? Quando a gente faz live, e vocês entram, vocês participam, compartilham, vocês estão aí com a gente conversando o tempo todo. Isso é muito bom, gente, porque a intenção da live é que vocês assistam ela durante o momento em que a gente está fazendo, né? Eu entendo que às vezes vocês vão ter aí algum compromisso, então não é sempre que vão poder estar presentes, mas quem puder assistir a aula online, assista, porque aí a gente tem essa interação, né? Então a intenção da live é que vocês estejam online, que eu acho que deve ser muito triste, muito chato a pessoa fazer a live e a pessoa ficar sozinha na live, né? Graças a Deus vocês estão sempre aqui, eu nunca fico sozinha, então muito obrigada a vocês, tá bom, meninas? Foi maravilhosa a nossa live. Chega por hoje, né? Vamos descansar um pouquinho. Vocês, que eu não vou descansar ainda, né? Ainda vou demorar um pouquinho para descansar. Mas é isso aí, meninas. Então, até amanhã. Vou estar esperando vocês. Um grande beijo. E fiquem com Deus, tá?